Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. O textuário está no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 3 está escrito assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verdade prática: a oração que fez Jesus ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 3 e também versículos 11 a 17. A lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E terceiro, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Comigo, o professor Joás e também Lucas. Nós estamos aí na 11ª lição, estamos trabalhando esse trimestre, professor Joás e Lucas, sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que eu particularmente acho que é uma das orações mais bonitas que nós vamos encontrar na Bíblia. Muitas orações que a Bíblia cita, mas essa aqui de Jesus, essa oração intercessória pelos seus discípulos e com certeza por nós, é uma das orações mais bonitas que nós vamos ver aí no contexto bíblico em o Novo Testamento. Com certeza, muito interessante, né? Você pode colocar aí do lado a oração de Jabes, a oração de Ana, e essa aí com certeza tem uma tonalidade diferente, né? Mas no contexto aí é muito interessante, porque João ele registra o último discurso de Jesus, né? E do capítulo 13 até o 16, e como Jesus não fazia nada sem oração, né, no capítulo 17 tem essa joia aí, e é o que nós vamos estudar hoje, né? Lucas, capítulo 14, 15, 16 e 17 são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Capítulo 14 ele trabalha ali, ele vê que os discípulos estão um pouco perturbados, depois de ele ter falado 3 vezes que iria morrer e que ele iria ressuscitar, e isso era uma coisa nova para os discípulos, assim, imaginar, pensar em tudo isso aí. No capítulo 15 ele fala da importância de estar no Pai, estar nele e eles juntos no Pai. Capítulo 16 ele conclui aí o pensamento do capítulo 15, mas no 17 ele faz a oração sacerdotal, que assim conhecemos biblicamente. Oração maravilhosa, e assim, por ser as últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos, é algo que cabe muito estudo, né? É interessante a gente ver o cuidado do evangelista João em registrar essa oração, né? O único evangelista que vai registrar essas instruções finais de Jesus, né? João separa quase metade do seu evangelho, né? Do evangelho que ele escreveu, para falar sobre essas últimas instruções, sobre essa oração de Jesus, sobre as últimas horas de Jesus antes de passar pela crucificação, né? E depois de tantos anos que João foi escrever o Evangelho, ele ainda tinha bem guardado na sua memória, né, aquilo que Jesus orou, intercedeu por si mesmo, pelos apóstolos, depois por nós, por aqueles que ainda viriam a conhecer a salvação. Então, é importante nós estudarmos sobre isso, porque é a oração que Jesus faz, é a conversa de Jesus com o Pai, né? E como o senhor bem lembrou, o professor Joás também, é uma das orações mais impactantes, se não a mais impactante, né, do texto bíblico. Professor Joás, o Evangelho de João, tem 4 evangelhos na Bíblia, né, e muitos teólogos, muitos estudiosos até consideram Atos ali o 5º evangelho. Mas vamos falar dos 4 que nós biblicamente nós conhecemos aqui. A gente não vamos ficar falando desse possível 5º não, mas os 3 evangelhos... Deixa para o trimestre que vem. Mas os 3 evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, tem muitas peculiaridades, muita coisa similar um ao outro, né? Não é à toa que são chamados evangelhos sinóticos. Mas quando nós estudamos o Evangelho de João, é tanta riqueza que nós não conseguimos explorar nesse Evangelho.
Nós estamos na 11ª lição, nós estamos no capítulo 17 de João, e nós não conseguimos explorar, vamos falar assim, 10% do Evangelho. É muita riqueza, né? E isso é pela linguagem que João utiliza também, né? Pela organização do texto. Tem belezas no próprio texto, né? Que chamam essa atenção para isso, né? Para a beleza do texto. E tem particularidades que só João registra também, né? Por isso que ele não está ali junto com os sinóticos. E tem esse foco que João coloca na divindade desse homem Jesus, né? Ele demonstra muito praticamente, né? De forma muito prática e muito bonita também, como que esse homem é diferente, né? Dos outros homens, porque ele mesmo diz, né, que ele é Deus, né? Ele faz essa declaração algumas vezes nesse evangelho, e a gente viu isso aí, né? A encarnação do Verbo ao longo do trimestre até aqui, a gente viu essa beleza toda e esse destaque que João dá a esse tema. Bom, Lucas, a palavra-chave da nossa lição de hoje é intercessão, a mesma coisa que orar pelo outro, né? Interceder por alguém. Se tratando de oração, nós também vamos falar isso, já vamos entrar aí no nosso comentário. Deixa eu ler um texto aqui da introdução e eu falo o que eu quero falar aqui para a gente entrar no nosso comentário. Na presente lição, iremos explorar o capítulo 17 de João. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor Jesus fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus, o seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Bom, o comentarista usou aqui duas palavras maravilhosas, que é oração e intercessão, e eu vou até falar uma outra aqui, dessa união, dessa unidade do povo de Deus. Jesus orou e por umas 3 vezes ali, ele fala assim: Pai, que eles permaneçam unidos para que o mundo conheça que eu sou um no Senhor, e eles também precisam ser conhecidos, e assim o mundo vai ver, vai testificar. Então Jesus orou por essa unidade também. Mas tratando de oração, o ministério de Jesus em si foi um ministério banhado de muita oração, né, professor? Para começar, quando ele começou seu ministério, ele estava vindo de oração. Depois dele ser batizado por João Batista, ele foi levado para o Espírito para ser tentado durante 40 dias, também um período de oração e de preparação. Para ele escolher os seus discípulos, ele passou a noite em oração. E a Bíblia sempre fala nos evangelhos que Jesus orava. Isso dá muito exemplo para nós, né? Exatamente, e é interessante o comentarista colocar a palavra-chave como intercessão, né? Intercessão é se colocar no lugar de outra pessoa, né? E Jesus, ele fez isso, né? Ele se colocou no lugar dos discípulos, colocou no nosso lugar, né? Desde a sua encarnação até esse momento, ele intercedeu por nós. Como Timóteo diz, ele é o único mediador, né? Como Paulo diz a Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? E aí ele vai interceder tanto pelos discípulos como também por nós, né? E também pela sua glorificação. Nesses últimos momentos da vida de Jesus, ele vai tirar esse tempo de oração, né? Em nenhum momento da sua vida, mesmo ele sendo Deus, ele não abriu mão da oração, não abriu mão, né, desse contato com o Pai. Bom, professor, num contexto bem histórico, né, para a gente situar no texto aqui, tudo indica que isso aconteceu naquela quinta-feira, após a celebração da ceia, da Páscoa, né, a última Páscoa que ele comeu com os discípulos, a instituição da ceia. Tudo indica que depois desse momento ali, ele se retirou para esse momento de oração. Estava chegando a hora, né? Teve a última ceia, né? A traição de Judas, e assim, uma noite marcante, né? Depois ele vai ser abordado, né, por aquela multidão que vai levá-lo, né? Ele vai fazer aquela oração no Getsemane e vai ser abordado por essa multidão, e depois vem seu martírio. Então, nós estamos vendo aí já algumas lições, né? Nós estamos vendo os momentos finais, né, do ministério de Jesus, e essa oração aí do capítulo 17 tem um destaque aí, né? O evangelista parece que coloca ela num destaque, porque é o que marcou a vida de Jesus, né? O seu ministério inteiro, a oração constante, né? E
assim, a gente pode dizer que, além de constante, né, ela era altruísta, né, não era uma oração em favor de si mesmo, né, em favor do cara do espelho, era uma oração intercessória, como é a nossa palavra-chave aí. Você está entendendo por que eu estou citando isso aqui, Lucas? É o seguinte, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, aconteceu tudo no mesmo cenário. O capítulo 13, Jesus ele lava o pé dos discípulos, tem aquele cerimonial todo ali, Jesus come a Páscoa com eles, celebra a última ceia e institui a ceia, né? Come a Páscoa, institui a ceia. Jesus fala no capítulo 14. Por que eu estou falando isso aqui? Porque geralmente, professor, se fosse qualquer um de nós, a gente estaria orando por nós mesmos. Puxa vida, eu vou enfrentar a morte daqui a pouquinho. E aí eu vou abdicar de mim mesmo, eu vou assim isolar de mim mesmo, eu vou interceder pelo outro. Olha que exemplo de Jesus. Vendo a situação afunilar, vendo o momento da sua morte chegar, aquele momento ali crucial, e ele ainda ora pelos seus discípulos. A gente vê ele confortando, né, os discípulos que estavam com certeza cheios de temor, né, apreensivos. Um deles era um traidor, e assim, eles acabaram de descobrir, e agora eles perceberam que esse era o último momento de ceia de Páscoa que eles teriam, né? Depois Jesus ia passar pelo martírio, depois a glorificação, né? A ressurreição, glorificação, mas enquanto encarnado, né? Antes da sua morte, esse aí foi um momento derradeiro. Então eles estavam apreensivos, estavam temerosos, estavam, né, entristecidos, e Jesus investe neles, né? Jesus investe em tempo em oração por eles, Jesus investe palavras de ânimo, de conforto para eles, né? Então, mesmo no momento final, Jesus tem muito a ensinar, né, para esses discípulos que andaram com ele aí por alguns anos. Deixa eu ler 3 parágrafos aqui e a gente fecha esse bloco 1 aqui, falando dessa oração de Jesus e a sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. É a que nós estamos citando. No início de João 17 está escrito: Jesus falou essas coisas. Então Jesus estava orando. A oração de Jesus pela sua glorificação, na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta, como já abordamos. Ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. A glorificação é que, enquanto os discípulos estavam unidos, os homens iriam glorificar o Pai e o Filho, porque sabiam que o Pai tinha enviado o Filho, e também pela sua ida, o seu retorno ao Pai, né? E a gente sabia disso aí muito bem, porque está escrito aqui. E o ponto 3, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. E aí tem, né? Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Isso traz para a gente tanto embasamento, professor Joás e Lucas, na deidade de Cristo. Olha ele mesmo falando, e o próprio João dando testemunho, e os que viram a sua morte e ressurreição também testemunharam desses fatos. Isso mostra o conhecimento que Jesus tinha sobre a sua própria missão, né? Ele recebeu uma missão do Pai e ele está plenamente inteirado de todos os pormenores que envolvem essa missão. Você vê no começo da oração aí, ele já fala de uma hora, de um momento propício, oportuno. A hora já chegou, né? No começo aí, no verso 1 e 2, né? No verso 2 ele já fala da autoridade que o Pai deu, né, a ele sobre os homens, né? Ele fala dos eleitos de Deus, né, da sua soberania. Então, no começo
da oração, você já vê que ele tem esse senso de missão muito forte. Então essa glória que ele está reclamando aí, né, no verso 5, né, se não me engano, essa glória aí é aquela que ele deixou, né, quando ele se esvaziou. Ele não poderia vir em glória naquele momento, né, então ele se esvaziou, assumiu a forma humana, né, assumiu a natureza humana, para ser mais preciso, porque assumir simplesmente a forma dá outras conotações de heresias antigas aí, né, da história da igreja. Então ele assumiu nossa natureza por completo, é plenamente homem, e aí agora ele sabe, pelo senso de missão que ele tem, né, ele sabe que falta pouco, né, o momento final está chegando, né, e logo após isso ele vai ser glorificado, vai receber a glória de volta, né, a glória que ele abriu mão, que ele deixou quando encarnou. Lucas, o que me chama muita atenção nessa oração de Jesus também é a oração pela unidade dos seus discípulos. Uma vez que a igreja está unida, isso mostra que o Pai está presente ali no corpo, né, místico que é a igreja, e também na igreja como um organismo vivo. Isso é de uma lição importantíssima para nós, igreja. E o exemplo que Jesus deixa é da própria relação dele e unidade com o Pai. Assim como eu e o Pai somos um, é preciso que vocês também sejam um, né? Como a gente já lembrou nas outras lições, os discípulos estavam ali atribulados, temerosos, né, com tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia. E Jesus sabia que eles iam sofrer perseguições, que eles iam passar por lutas, e sem a unidade, sem a união, né, se houvesse uma guerra ali, uma rixa, igual já tinha antes, né, eles viviam brigando para ver quem ia ser o maior no reino do céu, quem ia ter notoriedade no reino do céu. Se existisse isso depois da sua ascensão, eles não iam conseguir. Por isso que Jesus ele vai conclamar isso, essa unidade. Vocês precisam ser unidos, vocês precisam ser um só corpo. A igreja de Cristo ela é universal, né? Por mais que haja denominações, né, há um corpo universal, né, de todos os santos, todos aqueles que aceitaram o Senhor. Bom, eu vou terminar esse primeiro bloco aqui, professor, falando sobre a oração. E no capítulo 2 nós vamos ver a oração de Jesus pelos seus discípulos, e no capítulo 3 a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Como nós estamos falando de oração e de intercessão, mas que luta ultimamente para a igreja orar, hein? Vamos falar assim, é um ponto que precisa ser mais trabalhado, e vamos discorrer esse assunto bem rapidinho aqui antes da gente fechar esse primeiro bloco aqui, que assim como os dons espirituais em função do próximo, você não vai ver um dom listado ali em 1 Coríntios 12, que Paulo falou sobre os dons espirituais e a necessidade, a atualidade desses dons, né, espirituais. A gente não vai ver nenhum desses dons sendo para uso próprio. Esse dom é em função do próximo. E a oração também deveria ser, precisa ser. Porque quando eu estou orando pelo próximo, tem alguém orando por mim também. E juntos nós somos fortes. No capítulo 14, né, de 1 Coríntios, Paulo já delimita isso aí, né? Todos os dons que um cristão recebe é para a edificação do corpo, né? Eu não recebo nada para me dar bem, eu não recebo nada para ficar melhor, para só eu desfrutar daquela bênção, para a pessoa mais beneficiada com aquilo que eu recebi de Deus seja eu mesmo. Não funciona assim no reino, né? No reino dos céus, quando a gente recebe algo é para passar adiante, para transmitir, né? E a oração é assim também, né? Se eu passo um tempo de oração, esse tempo deve ser na sua maioria preenchido de oração intercessória, né? Ou de oração em favor de outros que não seja eu mesmo, os da minha casa, né, os meus, né? Então esse é um ponto importante da gente relembrar, né, da gente estar sempre
colocando em evidência. O Spurgeon disse, né, se nós somos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em todo o resto, né? Se a gente falhar na oração, em todo o resto também a gente está propício a falhar, né, a não alcançar o objetivo. Eu estou lendo a Bíblia recente agora, professor, os 12 profetas menores, e um negócio que me chamou muita atenção entre os 12 profetas menores ali, se a gente pegar de Oséias a Malaquias, né? E são menores pelo volume e o tempo profetizado e não pela importância, né? Mas se a gente pega, por exemplo, o profeta Abacuque, é o único que a gente vê ali dos profetas menores que ele apresenta o povo ao Senhor. Ele profeta intercede. Sacerdote. Isso, ele intercede, ele intercede pelo povo. Pleno da palavra, né? Exatamente. E assim, se a gente aprendeu alguma coisa com Jesus, é que, como a gente começou essa lição falando de que Jesus não fazia nada sem oração, né? Se a gente aprendeu alguma coisa com ele, é que não se faz nada direito. Um cristão não faz nada direito se ele faz sem oração, né? Um cristão, quando faz qualquer coisa com oração, está fazendo certo, está fazendo direito. Muito bom, muito bom. É uma coisa que a gente precisa repensar, viu? É uma coisa que a gente precisa repensar, que hoje, quase que a última coisa que alguém vai fazer em relação a qualquer planejamento espiritual, quase, tá? Eu não estou generalizando, mas tá aí a pergunta, tá ficando ao ar aí, e podem discutir, gente. Você pode discutir, pode ver que talvez a oração está ficando quase por derradeira ali, e tá aí, tá os prejuízos espirituais. Professor Lucas, dá uma segurada aí que nós vamos falar sobre, no segundo bloco, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte, o segundo bloco dessa lição muito importante, que é a intercessão. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, nós estamos falando hoje da lição de número 11, estamos falando sobre a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos e também pela sua glorificação, é o capítulo 17. Agora nós vamos falar da oração pelos seus discípulos, que é o capítulo 2, está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, intercessão pela proteção dos discípulos. Segundo, os discípulos receberam a palavra. E terceiro, protegidos no mundo. Eu vou ler aqui 3 parágrafos e a gente comenta esse capítulo 2 aqui. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante o seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Ponto 2. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Então, no versículo 6, Jesus está orando para que eles guardassem a palavra, eles guardaram a palavra do Senhor. E no ponto 3, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, ou à humanidade. Eu até diria uma outra situação também na Bíblia, o sistema, o que rege o mundo, né? No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, é o que eu acabei de dizer. Então vamos lá, a intercessão pela proteção dos discípulos, é claro que tem um profeta, estou tentando lembrar aqui um dos profetas menores, né? Eu vou lembrar, no decorrer aqui eu vou lembrar, diz o seguinte, que iriam ferir os pastores e as ovelhas iriam se dispersar. Não sei se é Ageu, é um dos profetas, ou Sofonias, um desses dois aí, que eu li bem recente agora. Então Jesus estava orando pelos seus discípulos, sabendo dessa hora, que eles iriam dispersar e alguns poderiam até ser tragados pelo diabo. Então Jesus ora e pede a proteção para os seus discípulos. A Pedro ele falou isso, né, professor? Ô Pedro, você está pronto? Pedro, não, vou com o senhor até a morte. Rapaz, cuidado com essa expressão. Eu estou parafraseando, né? Satanás pediu para cirandar com você. E aconteceu isso mesmo. E tem o quando você se converter, né? Isso aí que é pesado, né? É engraçado, né? Pedrão, né, não era convertido ainda, já pensou?
Mas esse é outro assunto, né? Jesus intercedia constantemente, né, pelos amigos, pelas pessoas, isso aí é notório em todo o seu ministério. Mas nessa oração final, né, ele pede proteção até para aqueles que viriam a crer nele, né? Então é uma oração assim, ele está como que prestando um relatório ao Pai, né? Porque a Bíblia diz que o Pai ele governa sobre todas as coisas, sobre toda a criação e governa soberano, né? O Salmo 24, Salmo 103, verso 19, né? E outras passagens, né, mostram que o mundo é de Deus, né? E tudo é de Deus. Ele governa sobre tudo de forma soberana. E você olha para Mateus 28, né, no verso 18, o Pai entrega a Cristo essa soberania, entrega ao Filho essa soberania, né? E tem outras passagens, Daniel 7,14, mostra que isso aconteceria. Então, ele recebeu essa missão e ele está prestando relatório da missão que ele recebeu ao Pai, né? E fazendo essa prestação de contas, ele acaba pedindo, ó, eu estou voltando, né? Estou voltando para minha casa, né? Para junto do Pai, e eu quero que eles continuem protegidos, eu quero que eles continuem guardados, né? Tem essa tonalidade, né? Essa oração, esse aspecto da oração de Jesus pedindo proteção é muito sobre isso, né? Ele fez isso muito bem e ele pede que quando ele voltar que o Pai continue guardando, né, esses que o Pai entregou para ele. E é muito legal essa proteção, Lucas, é que o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o nosso mediador. João chama ele de advogado nas suas epístolas, alguém que está ali intercedendo, que está buscando proteção, que está buscando a orientação e que roga por nós mesmos. É interessante nós vemos que Jesus vai interceder logo por proteção, né? Se a gente for parar para pensar em quantas coisas a igreja já passou, o servo de Deus já passou desde Atos até os dias de hoje, né? Se fosse olhar o sistema mundano, né, Jesus pede que eles sejam protegidos do mundo, do sistema mundano. Se fosse olhar o sistema mundano, a igreja tinha sido extinta, a igreja tinha acabado, a igreja ela incomoda. Só que Jesus, bem antes de se entregar, bem antes de Atos 2, né, bem antes da descida do Espírito Santo, Jesus ele já tinha rogado por proteção. E a gente experimenta dessa proteção até os dias de hoje. Se hoje nós somos protegidos, né, é porque Jesus está conosco e também porque ele rogou ao Pai por isso, né, ele intercedeu por nós. Professor, e quando a gente fala isso também, Lucas remontou um fato muito interessante, que tem livramentos que são muito visíveis aos nossos olhos. Puxa vida, Deus me livrou de um acidente ou de uma tragédia espiritual ou moral, isso é muito claro, é muito visível. Agora, e o tanto de livramento que a gente nem sabe, que a gente nem imagina, que a gente nem consegue ver? E o tanto de seta que acontece que a gente nem consegue ver? O mundo espiritual é muito real. Jó, por exemplo, hoje nós conhecemos o pano de fundo do livro de Jó e da situação que ele viveu, mas Jó não sabia disso, mas a gente vê Deus preservando a integridade de Jó. Então, tem isso também, né? É muito, essa proteção é muito abrangente, mas sobretudo é uma proteção da vida, a vida com V maiúsculo, né? Essa vida eterna que ele diz que daria aos que o Pai o deu, né? Que ele fala isso logo lá no verso 2 dessa oração aí. E ele repete isso ao longo da oração e depois nos discursos, né? Então, a gente, enquanto cristão, porque pode parecer para um cético, né, para alguém não tão familiarizado, né, com a história da igreja, com o texto bíblico, pode parecer que não funcionou muito essa oração aí, né? Todos os apóstolos foram martirizados, à exceção de João, né? Que também, de certa forma, o foi, mas não sucumbiu ao martírio, né? Ele seria morto pelo império, mas Deus resolveu livrar ele de uma forma diferente, especial, né? Mas todos os outros tiveram livramentos de Deus de toda forma, mas foram assassinados pelo poder político, né, pelo sistema mundano. Então,
olhando assim, pode parecer que a oração de Jesus não foi muito eficaz, né? Mas não é sobre isso, né? Mais além. O martírio deles foi semente, né, que fez brotar muitos e muitos frutos para a missão de Cristo, né? Então, a igreja mesmo, ela sempre foi protegida, né? Até quando alguns sucumbiram, martirizados até, né? A igreja, em vez de ser sufocada, ela floresceu, né? Bom, professor, diante disso aí, dessa proteção, por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus e ouvir o Espírito Santo. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. Essa proteção não diz respeito só nessa vida, diz respeito a uma vida eterna, é uma perdição eterna. Então, essa oração de Jesus, ela não está limitada só no contexto mundo, no contexto terra, no contexto que nós chamamos, num período pequeno que nós chamamos de vida. O que fazemos aqui, isso vai refletir positivo ou negativamente para a eternidade. Então, essa oração de Jesus, ela nos remete à eternidade, a coisas vindouras. Então, a gente precisa... também é isso, né, professor? Não é que é só isso, mas também é isso. A gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo. Ainda hoje isso é visto, né? Olha para hoje, né? A igreja brasileira está tranquila, né? Deitada em berço esplêndido, né? Tem tranquilidade, tem sossego, tem paz. A igreja brasileira não tem perseguição. Mas quando a gente olha um pouco mais distante, a gente vê a igreja sendo perseguida, cristãos sendo mortos por não negarem a Cristo, né? E assim, a gente olha para o globo, a gente faz uma visão mais panorâmica. Quais são os lugares do mundo hoje onde o cristianismo mais cresce, mais floresce? No contexto de igreja perseguida, né? Na Ásia, né, principalmente, janela 1040, tem cristãos sendo mortos, mas cada vez tem mais cristãos nesses lugares, né? Então é resposta da oração de Jesus. Embora seja bem assim contraintuitivo, né? A gente olha, parece que é uma coisa, mas quando a gente olha com mais cuidado, tem uma visão mais ampla, mais panorâmica, a gente vê que o Pai responde até agora essa oração de Jesus. Amém. E uma vez que as nossas orações elas estão depositadas em uma taça, estão próximo ao altar de Deus, né? Isso é bíblico, está em Apocalipse. Então a oração de um crente que é feita em nome de Jesus, ela, ao seu certo tempo, ela pode ter uma resposta assim diante de Deus e está reservado, está guardado lá. Isso não é em vão, não é em vão. Bom, para a gente fechar a nossa lição de hoje aqui, professor e Lucas, nós falamos da intercessão pela proteção dos discípulos, também os discípulos receberam a palavra, nós já falamos muito sobre isso aqui, e protegidos no mundo desse sistema que traz uma corrupção espiritual que corre o risco de se perder a salvação. Então a oração é completa, né? Essa intercessão de Jesus, ela é perfeita, completa pelos discípulos. Vamos falar um pouquinho agora no capítulo 3 aí, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Há muita dúvida nisso aqui, né, professor? Muita gente conversa borracha, Lucas, conversa coisas que não sabe, pelo fato dessa oração de Jesus ter estendido até nós. Eu já vi muita dúvida disso aqui, muita gente criticando, falando, essa Bíblia aceita tudo, é um pedaço de papel, qualquer coisa que você quer escrever, escreve. Mas na verdade nós estamos falando de alguém que testemunhou, que viu, que sentiu, que presenciou, que é uma testemunha dos fatos que ocorreram. Exatamente, Jesus, quando ele se entregou na cruz, ele também morreu, não foi só pelos 12 ali, ele morreu por mim, pelo Senhor, pelo professor Joás, ele também lembrou da gente, ele não deixou de ser Deus. Então, nessa intercessão, ele também lembrou de todos aqueles que viriam ser evangelizados, todos aqueles que viriam também sofrer perseguições. E isso é maravilhoso, né? Olha só quanto tempo tem esse Jesus, já estava intercedendo por nós. Não era uma simples oração, não era uma simples conversa, não era uma simples instrução, era uma intercessão por nós. Jesus já sabia que em algum momento nós iríamos a crer, né? Iríamos tomar essa decisão e ele intercede por nós e por todos aqueles, né, que já tomaram essa decisão e que ainda vão tomar no futuro.
Bom, no capítulo primeiro, no ponto primeiro aqui, professor, do capítulo terceiro, a gente vai ver a oração pela unidade da igreja, o propósito da unidade e a oração por encorajamento à unidade. Ultimamente eu venho falando muito sobre isso, professor, sobre essa questão de unidade e o tanto que isso é um negócio difícil hoje, porque, vamos falar a verdade, com o egocentrismo em alta hoje, com tantas mensagens que não confrontam a igreja mais, que não confronta a gente mais a levar uma vida de unidade, porque se a gente for olhar os escritos apostólicos, os escritos do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que Jesus sempre ensinou assim, olha, considere o seu próximo maior. Os apóstolos, abra mão da sua razão em função do próximo. Jesus falou, se te pedir para caminhar uma milha, vai 2. Se te pedir a capa, né, a túnica, dê a capa também. Então a gente vai ver um monte de instrução de Jesus sobre isso, dos apóstolos. E cada dia que passa está sendo, vamos falar assim, ignorado. Esse espírito do anticristo que está por aí está lutando contra isso no meio da igreja. Se a gente lê a comissão lá em Mateus 28, né, ele dá uma ordem muito clara, direta e objetiva, né, para os cristãos irem por todo mundo, né, fazendo discípulos, ensinando a guardar as palavras que ele falou, batizando, né, em nome da Trindade, e assim, e fazendo as obras que ele fez, né, curando, expulsando demônios, curando enfermos, trazendo libertação, cura, né, por onde passasse. E a gente olha para alguns grupos, né, que se dizem cristãos hoje, a gente está vendo outro tipo de discurso. Quando se vê um corpo doutrinário, né, a gente vê outro tipo de doutrina, isso quando tem, né? Não existem regras claras, né, sobre membresia, sobre comunhão mesmo, que é o tema da oração aí, né? Jesus ora por unidade, né? Quase não se vê isso em alguns grupos, então o quadro parece lastimável, mas de novo, né, se a gente olhar de forma mais ampla, a gente vê a igreja, a verdadeira igreja de Cristo crescendo, né? Ela vai ampliando o seu campo, né, cada vez mais, né, e cada vez mais pessoas têm conhecido o Jesus verdadeiro, né, o Jesus da Bíblia, né, que não está interessado só em formar coaches, né, só em formar milionários e coisas desse tipo, né, só em trazer gente para curtir, né, curtir mais uma vibe legal, né, mais um momento legal de entretenimento com música boa e shows de qualidade. Não, Jesus não está interessado em nada disso, né? Está interessado em fazer discípulos, e esses discípulos fazerem mais discípulos, né? E ensinar as palavras que ele falou. Lucas, o propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor Jesus, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Então, Jesus falou 3, 4 vezes ali em João 17, que eles sejam um. Pai, eu estou orando para que eles sejam um como nós somos um. É exatamente para que o mundo veja e glorifique ao Pai e creia que Jesus é o enviado de Deus. Tudo gira em torno da comunhão, né? Todos esses 4 motivos aí que o senhor acabou de ler gira em torno da comunhão. Sem comunhão e sem unidade não tem igreja, né? A igreja, desde ali de Atos, ela é formada por pessoas, não por uma pessoa individual, né? Tanto é que a gente não viu, no início da igreja primitiva, a gente não viu divisão, muito pelo contrário, né? Eles cultivavam a união e por isso que a igreja crescia. E no céu também não tem departamento, não tem bairro, não tem quarteirão, né? A gente vai viver numa comunhão,
né? Não tem lugar de um e lugar de outro, e os crentes desse jeito vão ficar separados e os outros de outro jeito vão ficar separados. Comunhão. Do mesmo jeito que a gente precisa, o que a gente precisa ter nessa terra tem que ser um prelúdio do que a gente vai viver no céu, né? Que é comunhão, uma só igreja, um só corpo, né? Apesar das diferenças, né? A igreja daqui talvez não seja igual à igreja da China, mas nós servimos o mesmo Cristo, nós fazemos parte do mesmo corpo. As diferenças são necessárias para o crescimento, assim como o conflito também né, professor? Mas isso precisa ser nivelado pelo Evangelho. Tem que ter diferença. Não faria graça se fosse todo mundo igual, pensasse todo mundo igual, não haveria crescimento. Mas quando a gente fala de unidade, é um sujeitar o outro, é um abrir mão da razão, é um amar o outro, deixar a razãozinha do lado, deixar a opinião, a sugestão em alguns pontos e conviver bem, né, professor? Quando a gente lembra aí, igual Mateus 28:19 que eu lembrei, Atos que o Lucas está lembrando que Atos 2:42, né? A gente vê que tem uma mensagem, tem uma mensagem que na oração de Jesus, né? Aqueles que crerão na mensagem, ele ora por aqueles que viriam a crer na mensagem. A mensagem é o Evangelho, né? E a primeira resposta, a mais óbvia ao Evangelho é a comunhão. Né? Então, onde há comunhão, você vê a igreja de Cristo genuína. Verdade. Professor, obrigado por hoje. Lucas, obrigado por hoje mais uma vez. Tá? Deus abençoe vocês. E nós queremos te fazer um convite, se você quiser participar e aprender um pouco mais da Palavra de Deus e estudar com a gente essa lição de número 11, será estudada no próximo domingo em todas as nossas igrejas Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, a nossa querida ADEC. E você é o nosso convidado. Ficamos por aqui, voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.